Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola e dessa vez vamos para análise do último jogo do Brasil em 2025. Brasil 1, Tunísia 1, amistoso internacional, acabou a data FIFA neste ano, agora só em março e depois Copa do Mundo. Não sei se dá tão animador para essa Copa do Mundo, pelo menos para a seleção brasileira, mas daqui a pouco ela chega e o último ano antes dela terminou para as seleções. Vamos começar analisando esse jogo, dizendo que o Brasil jogou mal o jogo inteiro, desde o primeiro minuto até o final. O Brasil foi pior do que a Tunísia e o Brasil jogou mal. O Brasil não fez um jogo coletivamente nem individualmente bem feito. Foi realmente um jogo que o Brasil merecia perder e ainda saiu no lucro com o empate. Pelo desempenho que teve, nada funcionou praticamente, só o Estevão ali pelo lado direito, e aí vou aproveitar logo para elogiar o que o Estevão tá fazendo. Eu achava que talvez o Endrick fosse acabar puxando para si o status de estrela dessa seleção nesse ciclo, porque o Neymar, quando teve a lesão de LCA, ia ficar muito tempo fora e não se sabia como é que ia voltar, ou desde sempre, quando o Neymar se lesionava, eu esperava o Neymar voltar voando. Só que aí quando ele volta, quando ele lesiona um LCA naquela época, e ele sempre voltava voando, tá? Mas quando o Neymar lesiona um LCA naquela época, e ia ficar tanto tempo sem jogar, e a partir disso, já com a idade bem avançada, relativamente, eu já começo a pensar, não sei como é que o Neymar vai voltar, e aí eu acho que tem que se começar a desenvolver os novos protagonistas dessa seleção. O principal candidato era o Vinícius Júnior, mas ele nunca conseguiu ter essa consistência como protagonista, como estrela, vestindo a camisa da seleção brasileira. E aí eu via no Endrick, e eu elogiei o Diniz quando chamou o Endrick, elogiei o Dorival quando chamou o Endrick de novo, quando botou, fez gol, e aí comecei a criticar muito quando ele começou a tirar o espaço do Endrick. Mas o Ancelotti, quando chega, o Endrick não tá jogando por clube, mas ele chama o Estevão, que o Ancelotti, que o Dorival já tinha chamado, e o Estevão veste a camisa mesmo, aproveita alguns desfalques ali pra ter a chance de titular e aos poucos vai tomando a vaga pra si, tomando realmente protagonismo. Hoje, o Estevão é o melhor jogador da seleção brasileira e tem 5 gols em 11 jogos com a camisa do Brasil. E foi talvez o que se salvou nesse time no jogo contra a Tunísia. Fez gol de pênalti, foi o que mais criou ali. Poderia ter feito uma jogada individual, o gol da vitória. Poderia ter batido o pênalti também, feito gol da vitória, né? O segundo que o Paquetá errou. O Paquetá que entrou muito mal, não foi só o pênalti perdido, jogou mal o Paquetá. E aí começa a me lembrar daquela época de Copa América, quando eu ainda defendia o Paquetá, quando o Paquetá ainda tinha perdido espaço, né, do time titular, que o Paquetá tinha saído da seleção por causa das acusações, aí quando volta não volta de titular absoluto, mas ainda volta jogando bem alguns jogos, mas depois, como tem outros que estão na frente da fila, ele fica ali esquentando o banco em algum tempo, quando começa a entrar de novo, entra mal. Eu tô vendo e com medo de que isso se repita, isso acontecendo de novo. Tomara que tenha sido só um jogo isolado, que ele tenha jogado mal aí contra a Tunísia, como o Brasil todo coletivamente jogou, e que nos próximos jogos o Paquetá volte ao que estava apresentando anteriormente. Bento, mais uma vez, não foi seguro, e eu não gosto da convocação do Bento, sou contra a maioria das convocações dos goleiros que o Ancelotti está fazendo. O Hugo Souza também não seria uma opção minha. Há muito tempo eu falo que o Everson seria o meu principal nome, e além do Alisson, o Ederson pode estar ali também. E aí o Rafael do São Paulo também seria um nome que eu olharia bastante, mais do que o Hugo Souza e do que Bento, que estão tendo boas chances aí. E que John também. Lucas Perry teve chance, mas esse eu confesso que eu não acompanhei jogando com o Lyon, então não vou opinar. O Wesley foi mal, falhou no gol, levou cartão amarelo, não serviu ali e vindo do contraste do jogo anterior do Benetão, complica pra ele. O Bruno Guimarães, que é um que tá muito bem com o Ancelotti, foi mal também nesse jogo, não gostei do jogo dele, mas esse tem muito crédito. Rodrigo e Vinícius Júnior também não fizeram nada, o Vinícius Júnior apagado, o Rodrigo errando muito, e o Vinícius Júnior às vezes cercado demais também.
e aí não tinha tanta aproximação em alguns momentos do jogo. O time do Brasil teve um momento que, principalmente com a entrada do Vitor Roque, passou a jogar mais no 4-2-3-1 do que no 4-2-4, com o Estevão jogando atrás do Vitor Roque e os dois pontas, o Rodrigo indo lá pro lado direito, o que eu acho que dificultou a vida do Vinícius Júnior, ficando muito isolado ali daquele lado esquerdo, numa das melhores atuações do time contra a Coreia do Sul. As trocas e a ajuda, né, a aproximação do Rodrigo com o Vini ali pela esquerda foi importante, não tinha isso, um estava de um lado, outro estava do outro. E o Danilo também entrou mal, o Wesley entrou mal, o Wesley foi mal, saiu no intervalo, o Danilo entrou talvez até pior. E aí, na lateral direita vai se consolidando cada vez mais o Militão e talvez o Paulo Henrique, porque foi o que jogou bem ali contra o Japão. Não entrou nessa data FIFA, mas até isso ajuda ele, né, por não ter jogado mal. Os que entraram jogaram mal, o Wesley e o Danilo. Então pode estar na frente deles nesse momento o Paulo Henrique do Vasco. Mas a gente voltando mais sobre o jogo no geral, o Brasil como um todo, eu puxei todo esse destaque individual para os jogadores porque eu falei que só o que estava funcionando era o Endrick praticamente, o Estevão. E realmente, quase tudo que o Brasil faz ou tenta fazer com o Ancelotti não funcionou bem nesse jogo. A dupla de volantes ali, o Casemiro foi meio nota 6, e o Bruno Guimarães, como eu falei, achei mal no jogo. A saída de bola desde lá de trás, mal, muitos erros desde o começo, a Tunísia subindo, pressionando e forçando erros do Brasil. Saiu mal jogando de trás do time brasileiro. A pressão pós-perda também não aconteceu, o Brasil não conseguia recuperar a bola no campo de ataque como se propõe e conseguia muito bem na maioria dos jogos com o Ancelotti até aqui. E vai se repetir um padrão nas datas FIFA, né? O próprio Ancelotti comentou sobre isso, sobre que até agora só a primeira data FIFA que ele chegou na véspera e que precisava de resultado, né? Não eram jogos ali mais para preparação, e sim jogos de importância para se classificar para a Copa. O Brasil foi melhor no segundo jogo do que no primeiro. Ele estreia contra o Equador, empata em Quito e depois ganha contra o Paraguai com uma boa atuação e com o gol do Vinícius Júnior. Desde então, joga bem contra o Chile, joga mal contra a Bolívia, com todo o contexto de El Alto, mas a partir de que o padrão começa a se repetir, a gente tira um pouco mais do peso de El Alto, né? Mas sim, tem esse pano para se passar. E a gente passou. Aí chega na outra data FIFA, Coreia do Sul, jogaço do Brasil. Japão, apagão. Aí bota na conta do apagão. Meio que um paninho ali também. Vamos nessa. Aí chega na terceira data FIFA, ou quarta, né? Mas a terceira nesse padrão. Primeiro jogo muito bom contra o Senegal. Segundo jogo muito ruim contra a Tunísia. E aí já se coloca aí a culpa em a Tunísia ter se fechado muito, é início de trabalho e tal. Começa a se passar um pouco de pano também, mas menos. Acho que já vai se tirando, já vai se colocando realmente como um padrão. Eu, pelo menos, vou fazer isso. Acho que tem menos pano a se passar nessa atuação contra a Tunísia e menos pano a se passar em tudo, porque realmente está se repetindo erros. Então, quando você repete erros de sempre entrar num ritmo menor na segunda partida, e óbvio que tem o fato de que em todos esses jogos, o primeiro jogo, o Brasil foi com o time 100% titular, com o que o Ancelotti considera o ideal, e nos segundos jogos o time foi mais modificado, mas mesmo assim existe um padrão de que o nível de atuação cai demais. E o Japão contra o Brasil também botou linha de 5 lá atrás. Ele tinha um pouco de ímpeto maior para atacar, mas a defesa, na hora que o Brasil estava com o ataque ali na frente, né, com a bola ali no ataque, tentando fazer sua organização ofensiva, o Brasil se organizava com muitos jogadores fechando os espaços ali, bem fechados, como a Tunísia, um pouco menos, mas parecido com a Tunísia. E com muito mais ímpeto e mais qualidade para atacar também. Mas é um jogo pior do Brasil nesse aspecto, em tentar furar a defesa forte, defesa bem compactada ali, com muitos jogadores fechando os espaços lá atrás.
Então, acho que o Brasil tem menos pano a se passar. E eu acho que esses panos passados são também um pouco de um discurso que talvez eu esteja ajudando agora. Um discurso que eu detesto, que é um pouco do Camilo que o Leão e do Oswaldo de Oliveira fizeram lá com o Ancelotti, naquele evento. Mas eu não vou nem falar de técnico brasileiro, eu vou falar de que é o Ancelotti. Eu acho que se passa mais pano para o Carlo Ancelotti, como se passaria talvez para um Pep Guardiola, com o Jürgen Klopp, com técnicos deste tamanho. Se, por exemplo, o Alex Ferguson se desaposentasse, fosse treinar a seleção brasileira, eu acho que tem muito mais a ver com o nome, com o peso do nome, do que com nacionalidade. Esse pano que estão passando. Mas eu não coloco no mesmo patamar, óbvio, o trabalho do Ancelotti é melhor do que o do Dorival, muita coisa, e é melhor que o Diniz também. E muita gente vai argumentar, mas com o Ancelotti a gente vê coisas acontecendo, a gente vê alguma evolução. Ok, o último jogo do Diniz é uma derrota, os dois, né? Tanto o Diniz quanto o Dorival, seu último jogo é uma derrota para a Argentina. O do Dorival, aquela vergonha que realmente deixa insustentável. Mas muito se fala do Bruno Guimarães com o Ancelotti. O Bruno Guimarães começa a crescer de desempenho com o Dorival. É alguma coisa acontecendo ali. Óbvio que no entorno dele, no geral, tudo estava desabando. E é por isso que o Dorival foi demitido merecidamente. E por várias incoerências dele também. Mas muito se fala da dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães. O Dorival tinha achado uma coisa boa, que era a dupla de volantes Gerson e Bruno Guimarães. E aí eu acho que ele erra em nunca dar chance pro Casemiro. Isso é mais um ponto negativo do Dorival. Mas tava dando certo ali. Tava funcionando aquilo ali. Aquele setor do campo era algo que o Dorival tinha achado. Coisas acontecendo, como são argumentos para o Ancelotti, para passar pano para o Ancelotti. E o Diniz, ele sai com aquela derrota para a Argentina com um jogo que o Brasil jogou melhor que a campeã do mundo. O Brasil foi melhor que a Argentina, perdeu, mas em desempenho o Brasil foi superior. Não foi um jogo muito bom de nenhum dos dois, mas o Brasil foi levemente superior e perdeu. Então, acho que também existia uma evolução. O time contra a Argentina parecia já melhor do que em outros jogos anteriores, contra a Colômbia, Uruguai e tal. E aí até cai um pouco numa contradição do que eu tô falando, porque isso acontece muito também pela entrada do André e a saída do Casemiro do time, mas aí também tem muito a ver com a forma que o Diniz gosta de jogar. E o André ali fez história com o Diniz no Fluminense. Ele tava fazendo na época, né? Tava ali no processo no Fluminense, tava tentando repetir um pouco do processo na seleção. E foi fora, assim, a gente sabe que o Diniz não foi exatamente demitido, né? Talvez ele tivesse ficado se não fosse o acordo com o Mário Bittencourt do Edinaldo. Mas acho que o público, a torcida da seleção brasileira não passava o pano pro Diniz como passa pro Ancelotti. E não tem que passar, porque o Ancelotti é melhor e faz um trabalho melhor. Mas existem... Talvez desse para ser mais equilibrado isso aqui. Existe uma boa vontade maior com o Carlo Ancelotti. E eu acho que poderia ser mais, óbvio, um pano maior para o Ancelotti do que para o Diniz, mas uma distância um pouco menor. Dava para ser um pano um pouquinho menor do que está sendo para o Ancelotti e um pano um pouquinho maior do que está sendo para o Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz, ele não pode oscilar nem com o elenco do Vasco, né? Imagine com a seleção brasileira. O elenco do Vasco, que ele botou na semifinal da Copa do Brasil, tendo que improvisar o Hugo Moura de zagueiro. E com o Lucas Freitas também jogando lá de titular no jogo decisivo. Então, nem com esse elenco, o Diniz pode oscilar, que batem muito nele, não tem nenhuma pena. Mas, por enquanto, o Ancelotti estão tendo bastantes calma pra bater nele. O que eu não acho ruim, na verdade. Na prática eu acho bom porque dá mais tranquilidade pro técnico. Se fosse assim com os outros, talvez provavelmente seria melhor. E sobre essa questão do time ter dificuldade com uma Tunísia muito fechada, né? Como eu disse, acho que com o Japão essa dificuldade não apareceu, apesar de ser um pouco menos enfim,
não sei exatamente a mesma coisa, mas era parecido. O Brasil, acho que o Ancelotti, na verdade, principalmente, errou nas escolhas do 9, né? Eu já falei em vídeos anteriores que, na minha opinião, na verdade, a seleção brasileira ideal nem tem um camisa 9, mas tudo bem, sem o Rafinha no elenco nesse momento fora por lesão, ok, bota o Matheus Cunha ali. Só que eu acho que na hora que ele tira o Matheus Cunha, não sei se o Vitor Roque era a melhor opção. Eu acho que tudo bem que você tem sua convicção, o Matheus Cunha é titular, você não vai mudar o seu time titular completamente, porque vai jogar contra a Tunísia, né, Brasil? Mas quando você vê o primeiro tempo que não deu certo, eu não via o Vitor Roque com a característica que seria a ideal para ser a mudança em relação ao Matheus Cunha. O Vitor Roque não entrou mal, ele não entrou brilhante, como ele joga no Palmeiras, mas ainda cavou pênalti e tal. Foi um jogo nota 6,5, 7, vai, pro Vitor Roque, nos minutos que ele teve em campo. Mas justo nesse jogo, talvez fosse a hora do queridinho do Ancelotti. O Richarlison podia entrar ali por ter uma característica que o Pedro também tem e que provavelmente estaria convocado se não estivesse fora da temporada, de ser mais jogador de área, né? Poderia receber um jogador mais alto, que pode fazer ali a mais referência, receber mais bolas para tentar cabecear. Não teve muito jogo aéreo o time do Brasil, com defesa que estava muito fechada. E a gente vê muitas vezes que a estratégia dos times nesse contexto é chover na área. E óbvio que também não era para ser monotemático com chover na área. Tinha que ter repertório, tinha que tentar jogadas por dentro, tinha que tentar diferentes formas de quebrar, de furar essa barreira. Mas o Ancelotti não tentou esse jogo aéreo com o Richarlison, como a Alemanha, por exemplo, conseguiu furar a retranca da Eslováquia. O jogo goleada lá da Alemanha na segunda-feira, que foi 6-0, né? E que a Alemanha se classificou para a Copa, começa com a Alemanha também tendo dificuldades de furar a barreira de linha de 5 lá atrás da Eslováquia. Muito cruzamento sendo afastado de cabeça, porque a Alemanha estava apostando nisso. Mas aí o que acontece? A Alemanha tem um centroavante que é um exímio cabeceador, que é um jogador de referência, que não é só isso, como o Richarlison não é só isso, e o Pedro não é só isso. Os dois têm qualidade para fazer alguma coisa fora da área também. Mas a porteira abriu quando o Joshua Kimmich botou a bola na cabeça do Voltemade e ele abriu o placar. Ele botou a bola ali onde tinha que botar com a cabeçada e fez 1-0. A partir daí o jogo se abriu, a Alemanha fez 6. E o Brasil não tentou botar uma referência dentro da área. Então eu acho que o Ancelotti insiste tanto no Richarlison. Eu, sinceramente, acho que o Richarlison não deveria nem estar convocado, provavelmente. Mas ele estava lá, e se ele estava lá, naquele momento, naquele jogo específico, acho que era o jogador que tinha uma característica melhor para tentar ganhar a partida. Mas aí também tem outra visão. Ganhar essa partida não serve para nada, né? Então, acho que ele também quis dar minutos pro Vitor Roque para observar. Do Richarlison, querendo ou não, ele já viu muito e confia muito. Então, eu acho que talvez até o Ancelotti tenha olhado pro jogo mais na visão de que acho que o resultado não é tão importante assim, bora pra também testar. Bora fazer teste, bora botar o Vitor Roque, bora ver o que o Vitor Roque pode fazer pra mim. Então, nesse contexto, realmente faria sentido a entrada do Vitor Roque antes do Richarlison. Mas se fosse um jogo de Copa, como vários jogos de Copa podem se apresentar de um jeito parecido, acho que o ideal, tendo este grupo para entrar ali naquele momento no lugar do Matheus Cunha, seria o Richarlison. Então, bota nos comentários quem que tu colocaria no lugar do Matheus Cunha no intervalo, se seria o Vitor Roque, se seria o Richarlison. Se gostou do vídeo, comenta também aí tudo que tu concordou, que tu discordou do que eu falei. E
dá a tua opinião, faz tua análise desse jogo do Brasil que empata no último jogo aí do ano com a Tunísia. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Tudo isso ajuda demais o Quicando a Bola e te ajuda também porque o YouTube vai entender que você gosta dos vídeos aqui do canal e vai te recomendar sempre, vai jogar na tua cara toda a vida que tu abrir o aplicativo ou o site ali no navegador do YouTube. E aí tu não vai precisar ficar procurando lá no search Quicando a Bola, será que postou vídeo? Não, o próprio YouTube te mostra e tu se despreocupa e só assiste. Valeu! Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais, até a próxima, tchau!